No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 pratos que eram comidos na era medieval, mas que hoje seriam bastante julgados nos restaurantes. Logo de cara já quero te pedir para deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para ficar por dentro do mundo das curiosidades. Durante os últimos séculos, os hábitos alimentares dos seres humanos mudaram drasticamente. Um exemplo disso é o fato de dividirmos nossos dias em 3 refeições principais, enquanto que os romanos antigos costumavam ter um único banquete ao meio-dia. A chegada da Idade Média fez com que as coisas mudassem um pouco, principalmente a respeito da quantidade de refeições que era aceitável fazer em um dia. Porém, isso não significa que os nossos ancestrais não tinham outros hábitos bizarros. Veja então quais eram os 5 pratos mais bizarros dessa época. Castor. Durante a Idade Média, acreditava-se que as caudas de castor eram frias e, portanto, podiam ser comidas em dias de jejum. No século XVII, as pessoas passaram a comer o castor inteiro como tradição, visto que virou uma prática aceita pela Igreja Católica. Em determinado período, o bispo de Quebec perguntou aos seus superiores se havia algum problema em comer castores na sexta-feira, durante a quaresma. Como resposta, ele ouviu da igreja que não havia problema, uma vez que esse animal poderia ser considerado um peixe por ser um ótimo nadador. Churrasquinho de gato. Você já ouviu falar em churrasquinho de gato, não é mesmo? Pois bem, durante a Idade Média, isso não só era uma realidade, como também era uma receita bem comum. Recomendava-se que a cabeça do felino fosse cortada e jogada fora. Na época, acreditava-se que comer os miolos dos gatos faria você perder os sentidos e não ter mais controle sobre suas faculdades mentais. Então, o gato seria cortado e limpo. Antes de assá-lo, a criatura deveria ser enterrada por um dia e uma noite para ficar totalmente pronto. Normalmente, o gato assado era servido mergulhado em um caldo ou com bastante alho. Lampreia. Até mesmo para os grandes amantes de frutos do mar, alimentar-se de uma lampreia poderia ser uma tarefa um tanto nojenta. Esse peixe possui ventosas em sua boca e se alimenta do sangue de outros peixes maiores. Porém, isso não era um grande problema para quem vivia na Idade Média. Naquela época, a lampreia era considerada uma verdadeira iguaria e era constantemente consumida nos dias em que não se devia comer carne vermelha. Reza a lenda que a morte do rei Henrique I da Inglaterra foi devido ao consumo excessivo desse estranho animal. Pênis de ovelha. Talvez para nós, imaginar comer o pênis de qualquer animal possa soar como um enorme absurdo, mas as receitas medievais não pensavam muito nisso. Na verdade, o pênis de ovelha era um prato bastante consumido entre os plebeus, sendo preparado de várias formas diferentes. Ao todo, era necessário lavá-lo e limpá-lo para poder rechear a carne com 10 ovos, açafrão, leite e gordura. Então, o prato era escaldado, assado e polvilhado com gengibre, canela e pimenta. Será que você aguentaria essa receita? Lixo. Por mais bizarro que isso possa parecer, algumas pessoas da era medieval literalmente comiam um prato batizado de lixo. E ele era tão nojento quanto o nome o faz parecer. A receita incluía cabeças, pés, fígado e moelas de galinha, que serviriam como o ingrediente principal de uma bela sopa.
A carne do frango era cozida em um caldo com pimenta, canela, cravo, maciz, salsa e sálvia. Por fim, o alimento era servido junto de pão, gengibre, verjuice, ou um suco altamente ácido, sal e açafrão. Costumes estranhos, não acham? Diz aí nos comentários quais dessas receitas você aguentaria comer e quais delas você não comeria de jeito nenhum. Mas é tudo uma questão de cultura. Quem sabe daqui 100, 200 ou 300 anos, os povos vão achar estranho os nossos hábitos alimentares atuais, Deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder esse mundo de curiosidade que eu trago sempre aqui no canal Mundo Inexplorado. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!